Emerson Pansieri agora é quem está na área e ele tem notícias do Cruzeiro, que ontem esteve em campo, foi ao sul do Brasil, teve gol do Fabrício Bruno, zagueiro da seleção brasileira, e teve Cássio sendo protagonista. Aliás, daqui a pouquinho vamos destacar o assunto Cássio no nosso segundo tempo no debate, mas foi o melhor em campo, com grandes defesas, e é um dos personagens dessa temporada tão especial do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho, secador ligado, né, Pansieri? Um abraço, boa noite. Boa noite para você, Cirilo, um abraço também pro Panzi e todo mundo que acompanha aqui a reunião da turma do bate-bola. Vale dar uma secadinha, não vale, Cirilo? Como não? Ficar 2 pontos do líder e do vice-líder? Você me deu uma notícia que eu fiquei chateado, viu? Qual? Tava lá na redação, você falou pra mim, sim, Pansieri e Neymar nem pisa no campo. O Neymar, infelizmente não vai, não. Infelizmente assim, né? A gente pensa no futebol brasileiro, né? Porque o Santos com o Neymar, mesmo que ele não tá vivendo o melhor da fase dele, é um Santos diferente, né? Tá até pra buscar essa vitória. Você espera alguma coisa, né? Você espera alguma coisa. O Santos com o Neymar é ruim. Sem o Neymar é ruim também. Mas pelo menos, né, assim, você tem alguma coisa para se apegar. Aquela fagulha, né? Mas o Neymar não vai, aparentemente, já vai ter informação, inclusive, com o Yuri Medeiros, mas aparentemente houve uma recomendação de DM/staff pessoal do atleta para que ele não jogue no gramado sintético. Curioso é que o Neymar, as lesões que ele teve ao longo da carreira, acho que não foram no sintético não, né? Mas é assunto para depois. Exatamente. Então, é mais um ingrediente aí para deixar esse jogo com um lado mais difícil para o Santos, essa partida contra o Palmeiras. Palmeiras que vem de ótima fase, especialmente depois daquela classificação para a final da Copa Libertadores da América. Dito isso, o assunto é o Cruzeiro, que já chegou hoje na parte da manhã, a capital mineira. Os jogadores já saíram do aeroporto e foram para a Toca da Raposa. Por quê? Lá começaram uma atividade às 11h30, um trabalho de recuperação para os atletas que foram titulares e um trabalho em campo para aqueles jogadores que começaram no banco ou que entraram no decorrer daquela vitória diante do Grêmio. E até assunto importante para destacar, Cirilo, 8 anos que o Cruzeiro não vencia na arena do time gaúcho. O ano passado venceu no Rio Grande do Sul, jogou contra o Grêmio, foi em Caxias, inclusive foi pergunta recente da nossa mesa redonda, que você acompanha toda terça-feira aqui na Itatiaia, fizemos essa pergunta, mas na arena do Grêmio, que tem um lado diferente, tem um lado de dificuldade, como era o Olímpico, o Cruzeiro tinha um tempo que não vencia. Mais um tabu quebrado com essa equipe que disputa o Campeonato Brasileiro 2025. Em relação ao duelo contra o Fluminense, vale destacar que o Cruzeiro acabou de atualizar parcial de venda de ingressos e o torcedor batendo ponto, cumprindo aquilo que ele sabe fazer. Apoio, amor incondicional. Cirilo, mais de 45 mil torcedores garantidos para esse jogo domingão, naquele horário legal e tradicional, às 4 horas da tarde. Cirilo? Pois é, e mais uma vez, a média de público do Cruzeiro é impressionante realmente nesse campeonato brasileiro. Edu, sempre muito difícil ir ao sul do Brasil e arrancar uma vitória como essa que o Cruzeiro arrancou contra a equipe do Grêmio. O Grêmio não faz lá um grande campeonato brasileiro, mas vinha num recorte recente de vitória-derrota, tentando se ajustar e se livrar matematicamente do rebaixamento também. O Cássio protagonista, o Fabrício Bruno marcando gol, mas o que mais chama a atenção ao longo do ano é a consistência do Cruzeiro, né? Como o Cruzeiro, jogando bem, jogando mais ou menos, ou eventualmente poucas vezes, né? Jogando mal, o Cruzeiro arruma seus resultados. São 18 vitórias em 32 jogos, Edu Panzi. Falei agora há pouco do outro lado da lagoa, né? Do trabalho do treinador. Não tem como falar do Cruzeiro de 2025 sem deixar de falar do Leonardo Jardim. É um trabalho impecável até aqui, um jogo coletivo muito bom, muito acima da média. O Cruzeiro é o único time do futebol brasileiro, no Campeonato Brasileiro, que está batendo de frente ali com Palmeiras e Flamengo. E isso está comprovado pelos números, pelos jogos. O Cruzeiro enfrentou essas equipes 4 vezes e não perdeu nenhuma. Então faz um Campeonato Brasileiro muito bom. É que esses dois adversários, eles são muito acima da média e fazem um campeonato brasileiro espetacular até aqui. Mas o Cruzeiro está na briga. O Cruzeiro segue vencendo seus jogos e segue jogando pressão para essa turma. Ontem, por exemplo, diminuiu distância para o Flamengo.
que tropeçou na Vila Belmiro contra o São Paulo, e o Cruzeiro venceu um jogo duríssimo em Porto Alegre, muito difícil. Você falou aí da sequência do Grêmio. Como mandante era uma sequência de vitórias e o Cruzeiro acabou interrompendo, uma sequência que o Cruzeiro como visitante estava tendo dificuldade, já não vencia algumas rodadas e voltou a vencer, e com autoridade, porque a maior parte do jogo o Cruzeiro jogou de igual para igual, em algum momento melhor do que o Grêmio, teve a oportunidade, teve a bola do jogo para fazer o 2-0 no contra-ataque com o Caio Jorge, a bola bateu no travessão e sofreu uma pressão que eu considero absolutamente normal no fim do jogo, muito de abafa, porque o Mano Menezes empilhou o atacante e o jogo ficou difícil, e aí apareceu o Cássio, que também vive uma temporada muito boa. E o torcedor sabe que esse momento físico, as equipes já estão mais em baixa e a participação é fundamental. Então, os 50 mil que estarão ou mais no Mineirão no final de semana, em determinado momento, podem ter que carregar esse time nas costas. E o torcedor do Cruzeiro tem feito isso em alguns momentos. Agora, o que você pode ficar tranquilo nesse final de semana é na hora de pensar em comprar o seu seminovo. E olha só a minha dica para você. Tá rolando a Black Festival no Shopping Show Automall. Descontos incríveis. Estive lá essa tarde, pude comprovar. São descontos espetaculares. E olha essa notícia. Tô sem dinheiro agora, só tem o ano que vem. Primeira parcela só para depois do Carnaval. Mas aproveita que é só até dia 22 de novembro as condições do Black Festival no Shopping Show Automall, com vistoria cautelar também aprovada, garantida. Mais de 1.000 seminovos para você escolher o seu e sair motorizado com aquela chancela, selo de qualidade do melhor shopping de automóveis do Brasil. Quer mais informações? Entre em contato 31 3025 3001, 3025 3001. O Show Automall está na Raja 2440. Falando dessa luta pelo título, o Cruzeiro está nesse momento a 2 pontos dos 2 primeiros colocados, né? Do Palmeiras e do Flamengo. Os dois têm 65 pontos, o Cruzeiro tem 63. O Palmeiras ainda joga hoje, então tem 30 jogos. O Flamengo já jogou na rodada, tem 31. Tem a pendência do jogo contra o Sport no fim da semana que vem, né? E o Palmeiras tem aquela pendência que vai ser justamente contra o Santos, que é o adversário de hoje. O Cruzeiro já tem seus 32 jogos completos. Nós temos, Edu, ao longo do campeonato, a mania de querer definir o que já aconteceu ou não aconteceu, ou o que não vai mais acontecer. Falar que está fora da briga falar que o outro não está mais contra o rebaixamento, que o outro não está mais na luta pelo título. E assim, enquanto a matemática permitir, nós estamos falando de uma diferença de 2 pontos, né? Se o Palmeiras perde hoje para a equipe do Santos, e assim, é bastante improvável que o Flamengo... clássico, né? Sim, mas é bastante improvável que o Flamengo vá ao Recife e perca para a equipe do Sport. É improvável, porque o Sport não ganha de ninguém. Mas tirou enquanto não jogar, amigo... exatamente. Enquanto não jogar, o que a matemática diz? Que o Cruzeiro está na luta pelo título. Então, assim... Por mais que a vontade sempre seja de querer cravar algo que já aconteceu, falar que já aconteceu, né? A matemática diz que o Cruzeiro está a 2 pontos dos 2 primeiros colocados. Até se esgotarem as condições matemáticas, é um Cruzeiro que, por sua regularidade, estamos falando de 65% de aproveitamento. Isso não é para qualquer time. São quase 2 pontos por jogo, né? Algo próximo aí a 2 pontos por jogo, que é justamente a conta para ser campeão brasileiro. A média de pontos de Palmeiras e Flamengo está superior ao longo do campeonato, mas assim, é um Cruzeiro que continua no radar da luta pelo título do Campeonato Brasileiro, além da Copa do Brasil. Tem muita coisa pela frente ainda. Já informações, inclusive, de Palmeiras e Santos, hein? Torcedor do Cruzeiro com o secador ligado essa noite, vai torcer para o Santos se salvar da zona de rebaixamento e o Palmeiras ficar com 65 pontos ainda na liderança do Campeonato Brasileiro. Vamos fazer uma pausa rápida, já tem mais do Cruzeiro com Emerson Pansieri. Vamos com mais do Cruzeiro, Pansieri? Vamos sim, Cirilo, porque esse número de 45 mil que eu disse há pouco, teve uma solicitação ao Mineirão para aumentar para 52 mil. Então, se for caminhando bem essa venda, acredito que o Mineirão vai aumentar ainda mais essa expectativa de público, quem sabe na casa dos 59, 60 mil, como aconteceu no jogo passado em casa, duelo contra o Vitória da Bahia. Hoje, o Pedro Lourenço, ele participou de uma inauguração de uma indústria, né, de uma fábrica em Passos, né, essa fábrica da Heineken, e aí em entrevista a companheiros da imprensa, ao Diário do Comércio também, ele falou sobre a situação do Gabigol. Com relação ao Gabriel, ele tem contato
contrato com a gente até 2028, parece. A gente está tranquilo. Ele é um rapaz bacana, quer jogar e às vezes tem jogado pouco. Vai depender do Gabriel. Mas nós, Cruzeiro, estamos bem felizes com ele, satisfeitos com ele. Que ele fique por muito tempo com a gente. Foram as palavras do Pedrinho, do Pedro Lourenço, porque muito se citou ontem, melhor dizendo, muito foi falado. Que ele deixou o campo, que ele não participou da comemoração com os outros companheiros, e aí o Pedrinho resolvendo que o jogador está satisfeito, está feliz, quer atuar, óbvio, né? Quer participar mais dos jogos, mas que tem uma relação muito boa, sim, com o Gabigol, e aí evita alguns ruídos que acontecem. Cirilo? Importante fala, sem dúvida. Fim de semana, Cruzeiro e Fluminense, hein? Domingo às 4, já se prepare para a grande cobertura da Itatiaia. Começa pensando ininterruptamente na programação esportiva, começando no nosso Domingão Esportivo e, claro, com a nossa jornada esportiva com Cruzeiro e Fluminense, domingo, 4 horas, no Gigante da Pampulha. Vai ser uma rodada muito importante, com uma grande cobertura da Itatiaia. É a rodada 33 do Campeonato Brasileiro. E amanhã tem parte do treino com acesso da imprensa na Toca da Raposa. O Kaique vai conceder entrevista. O Kaique vai falar com a imprensa, jogador que vem se destacando nessa lateral esquerda do Cruzeiro. Recentemente, o Cauã Prates recebeu sondagem, Cirilo, do Borussia, até com empresários, quem cuida aí da parte de scout do Borussia também aqui em Belo Horizonte do Mineirão. O Kaique, que vem fazendo bom campeonato, vai falar com a imprensa.